Em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, Laboratório Vila Rica, Clínica C+, Cardiologia, Dr. Antônio Valentim Sâncio, Imafar Farmácia de Manipulação, Dr. Rômulo Tavares, urologista, terapeuta Angélica Jacó, Casa do Biscoito. Ouro é na folhinha, mulher de fases. Ei, boa tarde pra você. Entra no ar mais uma edição do nosso Papo de Mulher. E sabe aquela palpitação, batidinha no coração, que você não sabe se é alegria, se é ansiedade ou se tá passando mal mesmo? Então, hoje nós vamos conversar sobre as palpitações no coração com o cardiologista Dr. Diego Campostrini. Diego, boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Boa tarde, obrigado pelas boas-vindas. Boa tarde a todos os ouvintes dessa maravilhosa cidade. Para quem não me conhece, eu sou Diego Campostrini, médico cardiologista, formado pela Universidade Federal de São Paulo, mas de raiz capixaba. Voltei para o nosso estado para atender na cardiologia e agora falar um pouquinho sobre palpitações. Isso é muito mais comum do que o povo imagina dentro do meu consultório. Com certeza, né? A preocupação, né, bate, né, quando se fala de coração. Com certeza. É o órgão nobre, a atenção recai sobre ele. Aí o povo chega lá meio estressado com essas palpitações aí. E a palpitação é sintoma de doença ou é doença? Não. Ou nem isso, né? Definitivamente é um sintoma, né? Em geral, é algo que o paciente sente e traz a ele um desconforto e ele busca uma ajuda médica. Cabe ressaltar logo já de início de conversa que uma palpitação é um desconforto no peito e o paciente pode sentir e nem sempre ser do coração, ou seja, tem gente, sabe aquelas fasciculações, aquelas tremidinhas que Sim. podem acontecer nos olhos, na boca, também pode acontecer no peito. Ah, então pode. E aí o peito treme, e aí às vezes, e aí pensa que é o coração. Mas obviamente, eu só queria deixar claro que nem todo tremor, desconforto ou palpitação no peito vai ser do coração. Eu só queria dizer isso, né? Marcar isso. Mas em geral é. E aí o paciente nos procura por um desconforto. Eu acredito que só busca mesmo o cardiologista quando já está sentindo assim, poxa, isso está me incomodando, né? Exato. É um desconforto que eventualmente pode passar batido de uma vez ou outra acontecer. Ah, não, acontece. A pessoa nem busca, mas tem gente que fica meio que quase incessante, né? A pessoa se preocupa, o que pode estar atrás disso é uma doença cardiológica, merece preocupação mesmo, merece atenção, é o nosso órgão nobre e elas vão lá para a gente destrinchar e entender o que está acontecendo. Às vezes pedir alguns exames complementares e entender se essa arritmia é de baixo risco, de alto risco, se tem uma bronca mesmo por debaixo ou não, ou pode ser porque ela exagerou no energético, por exemplo, e no café. Algo assim, no chocolate também. Exatamente, é isso aí. Ou no chazinho, né, que tem cafeína. Chazinho, muita gente acha que cafeína só tem em café. Principalmente camélia sinensis, esses chás aí preto e verde, tem mais cafeína até do que alguns produtos. Isso a gente chama de alimentos, né, ou bebidas estimulantes, que as pessoas acham que é só o energético. Industrializado, por exemplo, um Red Bull. Mas não, às vezes café, chás, chocolates, muita coisa tem cafeína e a pessoa abusa um pouco daquilo e pode precipitar os sintomas, exatamente. Sim. Mas no geral, quando se fala em palpitações de consultório médico, como chegam os pacientes ali no seu consultório? Legal. Então, as palpitações elas podem ser decorrentes de alguma arritmia mais benigna mesmo, ou seja, é um distúrbio do ritmo do coração, ele não bate tão compassado, mas que o paciente, a gente sabe que aquela gravidade é muito baixa, ele não vai morrer daquilo nem nada.
mas existem palpitações extremamente graves que estão associadas a doenças cardíacas graves. E ataque cardíaco causa palpitação também? Exatamente, pode acontecer isso, uma arritmia em que o coração, ou seja, um distúrbio do ritmo do coração, que faz ele bater muito rápido, desordenadamente rápido, pode ocasionar a palpitação taquicárdica. Mas existe também aquela palpitação que a gente chama no consultório de bradicárdica. É aquele paciente que não sente uma batida do coração ou sente o coração bater muito devagar. Ambas as situações podem ser decorrentes de doença cardíaca estrutural grave ou não. Pode ser, por exemplo, um abuso de substâncias, por exemplo, do que a gente estava falando. Sim. Uma desadaptação, uma pessoa que não pratica atividade física, tem colesterol alto, diabetes alto, ou seja, doenças que oferecem risco cardiovascular. E aí, às vezes, pode ter um distúrbio do ritmo do coração. Mas, na maioria das vezes, elas sentem isso. Um coração que bate mais rápido do que o normal, aquele galope no peito, aquele atropelo no coração, sair pela boca, e alguns até mencionam isso. Tá aqui na minha garganta batendo, parece que meu coração vai sair pela boca, né? Mas pode ser também aquelas palpitações do coração que bate muito alentecido. E aí precisa atenção e precisa de possível avaliação de tratamento. Bem, se a arritmia causa palpitações, fale um pouco sobre essa condição, sobre essa doença, arritmia. Arritmia cardíaca, pessoal, ela é uma imensidão dentro da cardiologia. Uma das principais doenças na cardiologia é a arritmia cardíaca. Quando a gente fala de arritmia cardíaca, por detrás disso, tecnicamente falando mesmo, cientificamente falando, pode ser muita coisa. Pode ser arritmia que pode levar a óbito mesmo. Por exemplo, o paciente tem alguns familiares que morreu do nada, a gente chama de morte súbita cardíaca. Ou palpitações e arritmias que ocasionam desmaios, né? Desmaios do nada, a pessoa simplesmente, por exemplo, apagou. Tá tranquila e apagou. Tá tranquila e apagou. Isso aí é uma situação bem grave. Mas existem aquelas arritmias que podem causar aí, no máximo um desconforto, como a gente estava falando. No peito, no coração, batida aqui na boca e tal, sensação de batimento na boca, por exemplo. Mas que às vezes tem uma gravidade menor. Merece atenção também, e às vezes tratamento farmacológico, ou seja, tomar remédio para melhorar isso. Mas a gente só vai saber quando a gente começar a mergulhar no problema, começar a fazer o diagnóstico, começar a conversar direitinho, para a gente tentar propor um tratamento com base no que está acontecendo. Então, e aliás, Marcinete, nem toda arritmia ela tem palpitação. Tem paciente que tem arritmia grave e não sente palpitação. Não sente nada. O limiar da pessoa para sentir uma palpitação é bem baixo, ou seja, ela tá tocando a vida dela e nem percebe que tem uma palpitação. Mas esse paciente pode ter uma arritmia grave também. O contrário é verdadeiro, por incrível que pareça. Às vezes o paciente sente muita palpitação. E não é nada. E quando a gente vai ver, não é nada. Exemplo, Holter, que é um exame de monitorização cardíaca durante 24 horas. Às vezes o paciente sai com um diário e anota o que ele sente, né? Senti tontura, senti uma dor no peito. Aí, como eu vejo esse tipo de exame laudo também na clínica, a gente vê que o paciente às vezes escreve palpitações. E quando a gente vai dar um zoom naquele horário que ele falou que está com palpitação, por exemplo, e no exame como um todo, poxa, deu uma baixíssima incidência de arritmia, às vezes nem teve. Por outro lado, alguns pacientes mencionam que não tiveram sintoma no dia daquela gravação, nas 24 horas de Holter. 24 horas, né? Que é um tipo de exame. Não menciona nada, mas está lá cheio de arritmia. Então, nem sempre que você tem palpitação, você tem uma doença arritmia cardíaca por detrás. Isso é verdade. E nem sempre que você não sente nada, você está livre das arritmias. Com certeza. Então, cada paciente deve ser avaliado de maneira individualizada, com exames complementares, para a gente poder definir. E às vezes a gente precisa mergulhar no coração da pessoa mesmo, entender o que está acontecendo. Lançar a mão, por exemplo, de ecocardiograma, que é ultrassom do coração, para a gente avaliar se ele tem alguma anormalidade estrutural ou na sua função importante. Às vezes fazer teste ergométrico, porque tem gente que tem palpitação no esforço, para a gente entender o que está acontecendo. Para quem não sabe, o teste ergométrico é o teste de esteira, que a gente põe o paciente
para fazer exercício e monitora o coração durante o exercício, durante o esforço e também logo após o esforço. Então existem várias maneiras da gente avaliar qual o tipo de arritmia cardíaca do paciente. Mas tudo bem, se o paciente tem palpitação, ele vai ser direcionado para o consultório e lá a gente vê com calma o que pode estar acontecendo. No caso, você citou 3 tipos de arritmia. Uma que causa o óbito. O que causa essa arritmia que causa o óbito, por exemplo? Em geral, doença cardíaca estrutural, ou seja, doença cardíaca grave, fruto de, por exemplo, alguns infartos que o paciente teve. E nem sabe? Pode ser. Pode ter pequenos infartos? Pode ter pequenos infartos silenciosos que o paciente sente uma dorzinha no peito. Nem busca o médico, o organismo passou, meio que se readapta e vai se adaptando novamente. Aquela realidade. Isso, porque o infarto, por exemplo, pode ter tido poucos sintomas, o paciente nem percebeu, isso pode sim acontecer. Ou seja, houve um machucadinho no coração. Esse machucadinho predispõe a arritmias, né? Faz fibrose no coração, não é o músculo cardíaco mais saudável, pode predispor a arritmias. Ou doentes que já teve muita arritmia, muito infarto, ou doença hipertensiva, ou seja, o cara tem pressão alta ao longo dos anos, nunca controlou. Isso causa uma anormalidade na estrutura do coração que também pode predispor a arritmias. Ou pacientes que têm história familiar de arritmia grave, de morrer mesmo. A gente precisa perguntar como médico, o paciente precisa se conectar à família. Ei, alguém já morreu do nada? Já viu lá, por exemplo, já teve arritmia grave? Já hospitalizou por arritmia? Por desmaios? Não foi só tontura, a pessoa realmente desmaiou. Precisou tomar choque no peito para poder, no hospital, tratar alguma arritmia? Essas pessoas, obviamente, todas essas pessoas têm maior risco de ter arritmia grave. E essa arritmia que causa desmaio? Você falou, a pessoa está tranquila e causa desmaio. Qual o tipo dessa arritmia? O que causa? E tudo isso que a gente está falando em termos de doenças cardíacas. É isso. Mas, tipo assim, é uma falha na estrutura também, no caso. Uma falha na estrutura proveniente de coisas que foram maltratadas ao longo da vida, por exemplo. É um coração estruturalmente não é normal. Ele já apanhou um pouco, ele já teve doenças e repercussões de doenças cardíacas. Estruturalmente, então, ele não é normal e aí a pessoa vai lá, tem umas tonturas bravas e aí cai. Às vezes até bate a cabeça, por exemplo, a gente roda um eletrocardiograma, vê um ecocardiograma e vê que esse coração estruturalmente não é normal. Isso é de alto risco. Alguns pacientes, por exemplo, chegam a implantar, por exemplo, um marca-passo para não ficar caindo mais. Ou colocar um cardiodesfibrilador implantável, que é uma situação que trata uma arritmia grave no coração, antes mesmo dele ir para o hospital, já está ali com equipamento, é definitivo, né? Então, em geral, a arritmia grave é fruto de um paciente com doença cardíaca. Sim. Conhecida ou não. Bem, já que falou de infarto, é verdade que o infarto ele causa sintomas 2 meses antes? Não, cada paciente é um paciente, cada infarto é um tipo de infarto. A gente não pode falar isso. Tem aqueles que têm pouquíssimos sintomas, quase sintomas imperceptíveis, ou que a pessoa não julga que aquilo é coração. Até pessoas que têm ali um infarto quase que fatal e vai grave para o hospital, né? Então não tem como a gente mensurar para todo mundo como se fosse uma receita de bolo, né? Ou seja, é assim que acontece em todo infarto. Não é. Existem aqueles menos reconhecíveis, aqueles mais sorrateiros. Mas um coração doente não dá sinais? Pode dar sinais, mas pode dar sinais muito sutis e a pessoa não perceber. Por exemplo, uma dor no estômago, que a pessoa fica ali com a dor no estômago, com um pouquinho de náusea e vontade de vomitar, pode ser um princípio de infarto, sim, senhora. E diarreia, isso precisa ser... Muitos falam que... E pode dar. A gente fala que dor do umbigo até o nariz, em alguns pacientes, pode ser infarto. Exato. Bem, para quem está em casa, você falou que às vezes pode não ser nada e às vezes pode ser uma coisa grave. Quais os sintomas de alerta para arritmia? Acho que aquela arritmia que dá suor frio,
vontade de vomitar, a pele fica branca, aquela palpitação que antecede um desmaio ou um desmaio inexplicado, visão turva, embaralhada. Tudo isso isoladamente ou tudo isso junto merece atenção. E aí quando a gente vai ver qual é esse coraçãozinho dessa pessoa que aconteceu isso, a gente vê que esse coração não é normal. Opa, aí mudou a história. Não vai ser daquele jovem atleta que tomou muito energético pré-treino, ou aquela pessoa que fumou muito, tomou muito álcool e não dormiu à noite, porque essas pessoas elas podem ter arritmia, mas a gente sabe que eventualmente o coração não é anormal, mas ele é suscetível a essas mudanças. Você vai lá e intoxica o coração de um monte de coisa que é estimulante, por exemplo, ele fica meio doidinho, ele fica meio doidão, pode dar umas arritmias transitórias. Fica alerta, né? Igual a pessoa. Isso, fica alerta igual a pessoa, exatamente, foi uma boa comparação. Aí esses pacientes, quando a gente vê o coração, analisa direitinho, pode ser que, entre aspas, é uma arritmia, uma palpitação mais situacional, que tem a ver com aquilo que ela consumiu, com aquele excesso que ela cometeu. Diferente de um paciente como que eu comentei logo atrás. Mas esses excessos, por exemplo, para quem dirige, né, toma muito esses estimulantes, ou às vezes até mesmo, esqueci o nome do comprimidinho que tomam, ele causa mal ao coração? Esses causam mal? Sim, porque... Pode trazer, tipo assim, um dano à estrutura? Pode, isso pode acontecer sim. Então, se o estímulo ao coração for... Rebite, lembrei. Rebite, sim. Não sei se é comprimido ou se é o quê. Eu também não sei, nunca vi, só ouvi falar. Mas assim como eles ficam em estado de alerta, a mente fica em estado de alerta, fica acordadão, o coração também fica. Arritmias que são ocasionadas por isso aí ao longo do tempo pode causar dano ao coração, sim. E aí a gente tem uma situação no coração, um tipo de doença no coração devido à alta carga de arritmia que às vezes a pessoa impôs sobre o coração dela repetidas vezes. Isso pode ser sim uma causa de uma doença no coração e não uma consequência daquele coração tão ruim que a gente está falando, que é aquele de maior gravidade. Sim. Pode acontecer. O inverso também acontece. E o tratamento para essas arritmias, você já falou, de stent, marca-passo, e para as arritmias menos graves? Em geral, mudanças de estilo de vida. Vai muito bem. Ou seja, aquela pessoa bebe muito álcool, o sono não tá legal, o estresse no trabalho e na vida pessoal tá muito alta, toma muito energético, tem um estilo de vida sedentário. Talvez essas pessoas precisam, mudando isso, elas diminuem a carga de arritmia sobre o coração, por fim, o tanto de palpitações. Então, mudança de estilo de vida e deixar esse coração respirar um pouquinho, às vezes a gente precisa orientar. A própria insônia, poxa, a pessoa dorme 3 horas. A apneia também causa problema, né? Exato. A síndrome de apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que acontece mais em sedentários, obesos, de pescoço curto. A esposa vê que o rapaz para de respirar do nada à noite, dá aquele ronco do nada depois de um tempão sem respirar. Isso é a apneia e hipopneia obstrutiva do sono. A gente pode lançar mão de alguns exames, por exemplo, a polissonografia ou algum equivalente, para ver que esse paciente tem isso. Aliás, existem até arritmias em pacientes idosos que também a apneia do sono pode ocasionar, que pode levar, e a gente não falou disso até agora, ao risco de AVC, por exemplo, que é a fibrilação atrial. É uma arritmia em que uma estrutura do coração não bate direito e o sangue pode ficar meio paradinho e sair êmbolo do coração para a cabeça, exatamente. É a tal da... o trombose, AVC, né? Tipo, quando sobe, né? Isso. Pode dar trombose em vários lugares e pode dar do corpo e órgãos, e a trombose no cérebro chama AVC isquêmico. Então, alguns pacientes a gente precisa até usar anticoagulantes para isso, né? E já falando de tratamento, puxando dessa linha de anticoagulante para proteger o cérebro, por conta que algumas arritmias podem desenvolver
AVC, a gente tem controle, né? Eu falei de mudança de estilo de vida para alguns pacientes, da anticoagulação para outros pacientes, e também alguns pacientes merecem algumas medicações que são portadores de arritmia, que a gente chama de antiarrítmicos, para diminuir a incidência de arritmia. Sim. Então, o tratamento, com certeza, tem que ser individualizado, personalizado para cada pessoa. Só em último caso, a cirurgia? A cirurgia no coração para tratamento de arritmia, na verdade, não é uma cirurgia daquelas que a gente conhece com bisturi, né? Na verdade, o paciente tem que fazer um estudo eletrofisiológico, que a gente chama, como se fosse um cateterismo cardíaco minimamente invasivo, através de punções de veias e artérias, que a gente vai lá e cateteriza o coração. Você realiza esse tipo Não, de cirurgia? isso demanda são cardiologistas específicos e especializados em centros especializados, ou seja, para ter isso aí precisa de um hospital, precisa de UTI, precisa de um maquinário extremamente caro, uma expertise do profissional muito alta e da equipe que acompanha aquele profissional. Mas sim, alguns pacientes a gente precisa encaminhar para esses cardiologistas específicos realizarem um exame que chama estudo eletrofisiológico e dentro desse estudo definir. Inclusive, podemos até curar ou alta chance de cura de algumas arritmias, que é aquele tratamento que chama de ablação. O que é essa ablação? Ablação, quando eles definem que tem algumas estruturas no coração que fazem deflagrar e perpetuar algumas arritmias, eles vão lá e mapeiam este circuito e meio que queimam esse circuito. Ou em alta temperatura, chamado de crioablação, ou baixa temperatura, crioablação, ou alta temperatura, chamado radiofrequência. Mas os dois queimam ou com a temperatura mais alta ou com a temperatura mais baixa. Quando eles veem esse circuito com um exame ultra específico e falam assim, opa, essa arritmia machuca muito essa pessoa, dá muito sintoma, já tomou remédio, não resolveu, ou seja, existem indicações muito específicas, eu posso ir lá, mapear esse circuito e fazer um procedimento para terminar esse circuito. Isso é muito próximo da cura. Mas e o risco da cirurgia é grande? Porque a gente vê algumas pessoas que sabem que tem um problema ali na artéria, mas que evitam a cirurgia. Eu falei isso inclusive com um paciente hoje dentro do consultório, né? Em casos mais delicados eu sempre falo isso, que um tratamento, um exame, uma cirurgia, um procedimento, tudo na medicina precisa ser avaliado e a gente, quando entende que o potencial benefício daquela estratégia supera os riscos ou os possíveis malefícios, a gente precisa encarar. Então, se o paciente, já tentou usar tudo, vários remédios, já modificou o estilo de vida, já fez um monte de coisa e a arritmia é persistente, está causando dano ao coração e a incidência dela é alta e o paciente tem muito sintoma, atrapalha na vida dele, eu acho que está indicado esse passo a mais de, entre aspas, avaliar essa, entre aspas, cirurgia, que na verdade é um procedimento invasivo, semelhante àquele de botar a molinha, de colocar a molinha no coração, que é o stent, né? A pessoa ali, através do catéter, faz tudo isso aí com profissionais especializados para fazer isso. Então, se teve a indicação, não tem a contraindicação, o potencial benefício é favorável, a gente encara. Aí eu acho que o paciente, o médico que acompanha esse paciente no consultório e o médico que vai acompanhar esse paciente dentro de uma sala de cirurgia, todo mundo precisa falar a mesma língua, todo mundo precisa encarar junto, na minha opinião, e ir lá fazer o procedimento. E o paciente se livra daquele é muito bacana, é muito bom a gente ver um retorno. Já teve complicação, já vi óbito, mas eu acho que o potencial ganho do paciente é muito grande. Então, teve indicação, não teve contraindicação, conversamos bem,
Encarar. O remédio não resolveu, eu acho que tá na hora de encarar, sim. Mas uma pessoa com esse diagnóstico, ela deve fazer um acompanhamento, eu acho, periódico, né? Perfeito, bem curto, não. né? Especializado, o tempo de segmento precisa ser curto. Não dá para dar alta para esse paciente pro ano que vem ele voltar. Não, precisa ser avaliado, o paciente precisa ter Mesmo muita para quem seriedade. tem uma arritmia que não leve agora a uma cirurgia, ele tem que ser acompanhado, né? Periodicamente. Exatamente, tem que ser acompanhado. Principalmente aqueles pacientes que têm doença estrutural cardíaca. Já infartaram feio, essa que a gente já comentou. Até porque existem tratamentos, como eu mencionei, ou colocar um marca-passo por conta de uma arritmia que o coração bate muito lento e precisa de uma estimulação para ele bater. E o marca-passo precisa ser trocado ao longo da vida ou ele coloca ali e ele fica quanto tempo funcionando? Não, a bateria tem uma vida útil, a depender da marca, de como é o equipamento, sei lá, vamos supor, 10 anos. A cada 10 anos troca a bateria, é bem facinho, um procedimento bem tranquilo de fazer para quem tem essa expertise, né? E aí pode ser que o paciente precise também de um marca-passo específico, que dá até um choquinho no coração quando ele precisa de choque. Isso existe, isso chama cardiodesfibrilador implantável para tratamento de arritmias graves em quem tem problemas graves cardíacos. É o famoso CDI. Vamos supor, uma pessoa com marca-passo, ele tem limitações, por exemplo, de entrar dentro de um banco, passar pela porta... Sim, giratória? Coisas que tem magnetismo, né? Precisa ser evitado. Então, porque pode desconfigurar o aparelho, pode danificar o aparelho, impedir o funcionamento adequado do aparelho, a pessoa realmente desmaiar. Então, geralmente, hoje em dia, tudo está mudando, as coisas estão modernizando numa velocidade muito grande, a gente sabe disso. Então, hoje em dia já tem dispositivos que o paciente pode fazer uma ressonância magnética, pode passar por uma portinha de banco, mas em geral, a gente precisa averiguar, poxa, aquele paciente tem o dispositivo, seja marca-passo para tratamento de arritmias graves ou CDI, que é o cardiodesfibrilador, pode interferir ali no desempenho do aparelho. Então, tem que passar na portinha separada, não pode ficar fazendo ressonância magnética, embora a tecnologia tenha avançado. Mas, em geral, a gente ainda tem muito paciente que implantou dispositivo eletrônico para tratamento de arritmias que precisa desse cuidado. Não pode, tem uns que não pode. Mas aí, vendo cada caso, geralmente eles têm uma carteirinha dizendo se pode ou não pode, né? É isso. Bem, se é um erro da estrutura e uma falha da estrutura, não tem como prevenir, né? Mas tem como diminuir, né? Que isso aumente ali no coração, traga mais danos. Sim, a gente pode conter a arritmia, tratar a arritmia, não de forma curativa, na maioria das vezes, né? Com remédio, mas a gente tem controle. Assim como quem tem pressão alta, toma lá 2 remedinhos, e aí, em vez de ficar 180 por 100, né, 18 por 10, ele alcança níveis de pressão de 13 por 8. Poxa, controlou com remédio antihipertensivo. Podemos controlar a arritmia com remédios antiarrítmicos. E são remédios que diminuem sim a incidência de arritmia para quem tem. Às vezes alguém precisa utilizar sim esses remédios e a gente obtém sucesso. Às vezes não tem sucesso, às vezes tem sucesso, às vezes precisa reavaliar, então é um assunto sério. Precisa ser tratado com um bom profissional, um paciente também bem empenhado dentro de um consultório para a gente saber para que lado a gente vai. Aquela hora falamos das causas, mas alguns medicamentos, eles podem causar arritmia? Podem, com certeza. Tipo? Tem medicamentos que podem causar arritmia, por exemplo, descongestionantes nasais. Abuso daquilo pode ocasionar. Seriam mais graves do que a cafeína, por exemplo? Seriam semelhantes. Semelhantes. Claro que tudo também depende da dose, não da substância. Mas são semelhantes à cafeína, sim. Sim. Em vez de você estar tomando o café ou energético, você está colocando no nariz, que é uma estrutura do corpo extremamente vascularizada lá por dentro, e aí cai no vaso sanguíneo e pode ocasionar problema cardíaco. Remédios de asma, por exemplo, podem acelerar o coração e trazer arritmias. Aquelas bombinhas precisam ser usadas sob indicação médica, obviamente, mas o abuso daquilo pode causar. Colírio, por exemplo, para tratamento de algumas situações do olho, isso, a gente tem os famosos beta-bloqueadores, né? Esses remédios que costumam terminar com LOL,
Então tem timolol, colírio. Para pressão alta no olho. Isso, e aí pode absorver um pouquinho e naquele senhorzinho que já toma um atenolol por boca para tratar alguma coisa, você junta o timolol no olho, poxa, pode dar arritmias que desaceleram o coração. E aí precisam, às vezes, ser suspensos. Mas aí tem aquela coisa, né? Ou você trata o glaucoma, que pode te deixar cego, ou Sim. isso dali, né? Não, mas... Aí tem outros medicamentos também. Por isso que a gente tem que ver em conjunto, né? A questão da indicação, da possível contraindicação, para ver... Geralmente, a gente consegue lidar bem com os outros especialistas, né? Por exemplo, o especialista do olho, e aí usar ali o remedinho e tal. Também a absorção sistêmica no organismo não é tão grande com beta-bloqueador no olho, né? Mas a gente precisa se atentar. E eu extraio todos esses dados na consulta. E um bom cardiologista precisa fazer isso. Poxa, tem doença sistêmica, por exemplo, o hipertireoidismo, que é o hiperfuncionamento, o funcionamento aumentado da glândula tireoide, pode causar arritmia. Ei, será que precisamos ver em conjunto com endocrinologistas? Vamos dosar hormônios tireoidianos? Aliás, temos que fazer isso para algumas arritmias de rotina. Então, nem tudo é só ter ou não ter doença cardíaca. Nem tudo é estimulantes energéticos, cafeína, álcool, insônia. Não. Cada paciente, o tema é muito grande, a arritmia, eu amo esse tema, mas às vezes a gente precisa mergulhar de forma individualizada para entender o que é melhor para aquele paciente. E é por isso que tem que buscar um médico. E você atende Santa Teresa na clínica C+, o telefone? Sim, exatamente. A clínica C+, Cardiologia, do lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. O telefone é 279-9867-7213. Além de consulta, tem exames também feitos lá, né? Sim, a gente faz alguns exames, alguns que inclusive detectam arritmia, mas o eletrocardiograma convencional e o Holter 24 horas, o mapa 24 horas, que é o monitoramento da pressão arterial, e o teste ergométrico, que é o teste de esteira, para a gente avaliar o coração sob esforço. Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Esse foi o Dr. Diego Compostrini, cardiologista, falando sobre palpitações aqui no nosso Papo de Mulher, que se despede por hoje. Agradecendo ao seu carinho, à sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Tchau, tchau para você.